De volta à parte 2 do nosso exercício 3 do capítulo 3. Como dito no vídeo anterior, nesse vídeo nós vamos estar verificando o perfil e o que a gente selecionou no dimensionamento do vídeo passado. Nós vamos estar verificando a segurança dele em relação à ruptura por cisalhamento de bloco. Então, eu já escrevi aqui a equação, que nos dá a resistência à ruptura por cisalhamento de bloco. Mas, diferentemente dos outros exemplos, aqui não tem mostrando, não tem destacado a área que vai ocorrer no nosso cisalhamento de bloco. Então, a gente vai destacar aqui. E a área em questão vai ser essa que eu estou destacando. Então, para o nosso cisalhamento de bloco, para a gente encontrar a nossa resistência, a gente vai precisar encontrar inicialmente nosso ANT. O nosso ANT é justamente essa distância. Esse comprimento vezes a espessura do perfil. No caso, essa distância ela será 1, 2, 3 vezes o espaçamento. O espaçamento que a gente está utilizando é o mínimo permitido entre conectores, que é o de 3 vezes o diâmetro do conector, que é 4,8. Então, a gente vem aqui e escreve 3 vezes o espaçamento, nosso espaçamento é 4,8, menos. Como a gente está calculando a área líquida, nós temos que descontar o valor dos furos. No caso, a gente vai ter que descontar esse diâmetro, metade desse, somando dá 3. Então, a gente tem que descontar 3 diâmetros de furos. Bem, o furo. 3 vezes o diâmetro do furo, lembrando que o nosso diâmetro do furo vai ser o nosso diâmetro fictício, que é aquele que é o diâmetro do conector mais 3,5 milímetros, só que aqui está em centímetros, Isso aí vai nos dar 1,95 centímetros. Isso tudo vai estar multiplicado pela espessura, que é 0,71. Vai nos dar uma área de 6,1 centímetros ao quadrado. Agora a gente vai encontrar a nossa área bruta de cisalhamento. A nossa área bruta de cisalhamento é justamente esse comprimento vezes a espessura da chapa, vezes esse comprimento vezes a espessura da chapa. Esse comprimento vezes a espessura da chapa mais esse comprimento vezes a espessura da chapa. Nesse caso, como é bruta, a gente não vai descontar os furos, ok? Então, essa distância, essa distância aqui, ela é igual a 1, 2, 3, 4 espaçamentos mínimos. Então, vai ser 4 vezes o espaçamento mínimo, que é 3 vezes D, que é 4,8 centímetros, vezes a espessura da chapa. E isso vezes 2, porque nós estamos contabilizando isso e isso. Então, vai nos dar uma área de 27,3 centímetros ao quadrado. Longamente, a gente tem que encontrar nossa área líquida desse elemento, que vai ser justamente a nossa área bruta, que a gente acabou de encontrar, 27,3 menos, daí nós vamos descontar os furos, o diâmetro dos furos. No caso aqui nós temos 1, 2, 3,5. Então, vamos descontar menos 3 vezes 1,3,5, 3,5
vezes 1,95, vezes a espessura, que é 0,71, vezes 2. Mas por que eu só estou multiplicando isso aqui por 2? Porque esse aqui já está multiplicado. Observe que aqui eu já multipliquei. Então, eu vou ter que... Então, eu estou tirando esse aqui, né? Esses três. E depois esses aqui também. Total, estou tirando 7 diâmetros de furo. Que isso vai nos dar uma área de 17,6 centímetros ao quadrado. E daí, lembrando que o nosso CTS é igual a 1. Então, nosso RDT ele vai ser 1 sobre gama alfa 2, que é 1,35, né? Então, fica 1 sobre 1,35 vezes 0,60. A nossa distância, a nossa resistência, né? Ruptura do aço MR250 é 40 kN por centímetro quadrado. O nosso ANV a gente acabou de calcular, que é 17,6 mais CTS 1 vezes a tensão de ruptura, resistência de ruptura, que é 40 kN por centímetro quadrado, a NT, que é 6,1. Nossa desigualdade, 1 sobre gama alfa 2, ou seja, 1 sobre 1,35 vezes 0,60 vezes a tensão de escoamento, que é 25, vezes o AGV, que é 27,3, mais CTS, que é 1, FU 40, ANT 6,1. Isso tudo, né, vai nos dar 815,4 kN. E outro valor ele vai nos... Não, desculpem. Isso aqui vai nos dar 493 kN. E aqui vai nos dar 686 kN. O valor ele vai ser o menor entre os dois, ou seja, 493 kN, que é maior do que o nosso NSD. Portanto, não ok. Menor, eu quis dizer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai modificar a gente poderia mudar, por exemplo, a família, né? Botar uma família, sei lá, aumentar os espaçamentos e colocar uma família maior, né? Por exemplo, mas a gente pode mexer só aqui, no espaçamento no sentido da força. Então aqui eu vou começar a adotar não mais 3, né? O mínimo. A gente vai adotar como sendo 4 vezes D. 4 vezes D, né? Agora o espaçamento, né, longitudinal, digamos assim, ele vai ser 4 vezes D, que vai ser igual a 6,4 centímetros. Então a gente vai ter que recalcular, né, a resistência ao cisalhamento para esse novo espaçamento. Em relação à ruptura, né, deixa eu diminuir aqui, em relação à ruptura da seção líquida e em relação ao escoamento da seção bruta, esse valor não muda, porque a gente não interferiu nesses valores. Então não muda. Então aqui continua sendo satisfatório. Então a gente só vai recalcular o cisalhamento de bloco. Ruptura para cisalhamento de bloco. Então nesse caso a gente vai... Eu vou apagar poucas coisas, porque a única coisa que vai mudar vai ser isso aqui. Porque lembra que antigamente aqui era 3D? Não, minto. O ANT ele não muda, porque aqui continua sendo a mesma distância. Tá vendo? 3D menos os 3 furos, né?
Então, aqui continua o mesmo. Agora, o nosso AGV, né, esse comprimento aqui, ele vai mudar. Porque aqui não é mais, né, lembra que antigamente era 3 vezes D. Não é mais, agora é 4 vezes D. E 4 vezes D eu vou até botar em outra cor. É 6,4. Então, o nosso valor, ele vai ser igual a... Eu vou ter que calcular, peraí. Que eu anotei aqui, mas eu anotei outra coisa. É 4 vezes 6,4 vezes 0,71 vezes 2. Isso é igual a 36,4 centímetro ao quadrado. Daí o nosso ANV, nós colocamos a nossa área bruta, 36,4, menos esse valor aqui, ele não vai mudar, porque observa que o tamanho do furo não mudou. O que mudou foi esse espaçamento aqui. Esse espaçamento aqui que mudou. Mas esse tamanho aqui de furo continuou constante. E daí, né, fazendo a conta, a gente vai ter... Só um instante. A gente vai ter 26,7 centímetros ao quadrado. Então, a gente só vai mudar. Aqui onde era ANV, a gente escreve 26,7. Aqui não muda, né? Aqui não muda. Mas aqui vai mudar. Aqui era o nosso AGV, que mudou. Agora é 36,4. E esse aqui, né, continua a mesma coisa. Porque o nosso tensão do aço não mudou, o nosso ANita também não mudou, então só muda esses valores aqui. E daí, obviamente, vai mudar o nosso resultado. O nosso resultado, ele vai ser... Bem, vou calcular. 0,6 vezes 40 vezes 26,7 mais 40 vezes 6,1 dividido por 1,35. Vai nos dar 655,4 quilonewtons. E aqui a gente vai ter 0,60 vezes 25 vezes 36,4 mais 40 vezes 6,1 dividido por 1,35. Vai nos dar 585,18, né? 555,2. Que esse valor vai ser o menor entre os dois, que vai ser 585,2, que ainda é menor do que o nosso NSD. Então, vamos tentar aumentar o espaçamento. Lembrando que a gente pode aumentar o espaçamento entre conectores, né? Até o limite de 14 vezes T. Ou seja, 14 vezes 0,71. 14 vezes 0,71 vai ser igual a 9,94 centímetros. Então, por exemplo, se eu aumentar isso aqui para 5D,
Se aumentar para 5D, o nosso espaçamento longitudinal, né, ele vai ser 8 centímetros, que é menor do que o nosso espaçamento máximo permitido. Então, vamos lá. Mais uma vez, só vai mudar essas coisas que estão destacadas. Por exemplo, quando era 6.4, a gente bota... Aqui em vermelho, a gente bota 8. Então, a gente vai ter que essa área, que era 36.4, ela vai ser igual a 45,4 centímetros ao quadrado. Aqui a gente bota 45,4 centímetros ao quadrado. E o resultado vai ser 35,7 centímetros ao quadrado. E daí, a gente só vai modificar o que está destacado em rosa, né? Magenta. Então, o nosso ANV passou a ser 35,7. E o nosso AGV passou a ser 45,4. Daí a gente vai substituir, né, os dados em magenta por os dados em vermelho. O nosso RD aqui vai dar 815,4 kN. Nossa desigualdade. E aqui a gente vai ter 685,2 kN. O menor desses valores é 685,2 kN, que é maior do que a nossa solicitação de projeto, né? Então, a gente tem o nosso ok. Então, para concluir o dimensionamento do perfil, né, a gente conclui que o perfil U.U305 por 30,7 kg por metro, ele é seguro, desde que o espaçamento transversal nele seja 3 vezes o diâmetro e o espaçamento longitudinal seja 5 vezes o diâmetro do conector. Então, vamos colocar aqui para lembrar que é do conector. E o diâmetro do conector é 16 milímetros. E a gente vai utilizar 14 conectores, 14 parafusos. Então, em relação ao dimensionamento do perfil, nós definimos um perfil a favor da segurança e no próximo vídeo nós vamos dimensionar a chapa Gusset, ok? Então, até lá!